Olá, nesse vídeo vamos analisar o efeito chicote a partir de 4 casos reais: Walmart, P&G, Toyota, Amazon e a cadeia farmacêutica durante a pandemia de Covid-19. Para cada caso, a gente vai analisar e identificar o fenômeno que se manifestou e quais as consequências e o que as empresas fizeram ou deveriam ter feito para mitigá-lo. Ao final, vamos apresentar 5 propostas gerenciais aplicáveis a qualquer organização. O primeiro caso analisado é o do Walmart e da P&G. Nos anos 80, a P&G enfrentava um dilema clássico. As vendas de fraldas Pampers ao consumidor final eram relativamente estáveis, com variações sazonais previsíveis, mas os pedidos que chegavam do Walmart para reposição eram caóticos, picos imensos seguidos de longos períodos sem nenhuma compra. A causa era o efeito chicote, em sua forma mais pura. O Walmart fazia suas previsões de demanda com base em pedidos anteriores, adicionava uma margem de segurança e consolidava tudo em grandes lotes para economizar em frete. O resultado era uma demanda artificialmente ampliada que chegava a P&G, sem qualquer relação com o que o consumidor realmente estava comprando nas prateleiras. A solução foi revolucionária. O Walmart abriu seus dados do ponto de vista diretamente para a P&G, em vez de o varejista fazer pedidos. A própria P&G passou a monitorar as vendas em tempo real e a gerenciar os estoques e a reposição de forma autônoma. Esse modelo foi conhecido como VMI, Vendor Managed Inventory, ou estoque gerenciado pelo fornecedor. Análise crítica. O que esse caso nos ensina? Que a tecnologia sozinha não resolve o problema. O que tornou o VMI possível foi uma decisão estratégica de confiança. O Walmart cedeu o controle sobre os pedidos e abriu dados comercialmente sensíveis a um fornecedor. Sem essa mudança cultural, nenhum sistema de informação teria funcionado. A lição que é integrar cadeias de suprimentos é, antes de tudo, um desafio de relacionamento, não apenas de TI. No segundo caso, a Toyota e a crise dos semicondutores, Esse é um dos problemas. A Toyota, reconhecida mundialmente por ter desenvolvido o sistema de produção mais eficiente da história, o Toyota Production Systems, ou TPS, seus princípios, Just Time, Kanban, Heijunka e relacionamentos profundos com fornecedores, foram projetados para eliminar desperdícios e responder com agilidade à demanda real. Na prática, eles também funcionam como um antídoto natural para o efeito chicote. Produzir apenas o necessário, quando necessário, em pequenas quantidades. Remover as causas estruturais do fenômeno. A crise de 2021 e 2022, conhecida como a crise dos semicondutores, em 2022 essa crise dos semicondutores revelou o lado vulnerável desse modelo. A pandemia de Covid-19 havia desestruturado a cadeia de chips. A Toyota, confiando em seus estoques mínimos e em fornecedores concentrados geograficamente na Ásia, não tinha almofada para absorver o choque. Fábricas foram paralisadas em todo o mundo por falta de microchips. Componentes que custavam centavos, mas sem os quais modernos simplesmente não funcionam. A empresa precisou rever suas políticas de estoque de segurança para componentes críticos. Uma correção de rota significativamente após décadas pregando o GIT como um modelo universal. Análise crítica. O que esse caso nos ensina? Que as estratégias de mitigação do efeito chicote precisam ser equilibradas com estratégias de resiliência. Eliminar estoques reduz custos em condições normais, mas pode paralisar operações diante de choques sistêmicos, como a pandemia. O gestor moderno precisa calibrar eficiente e robustez. Calibrar eficiência e robustez, não escolher entre um e outro. O terceiro caso, a Amazon e a gestão algorítmica. A Amazon representa o estado de arte na aplicação de tecnologia para combater o efeito chicote. A empresa usa algoritmos de machine learning para prever a demanda de centenas de milhões de produtos com uma precisão que os métodos tradicionais simplesmente não conseguem alcançar. Mas não é só prevenção. A Amazon combina essa capacidade preditiva com uma rede de centros de distribuição estrategicamente posicionados, movendo produtos para perto dos consumidores antes mesmo do pedido ser feito. É o que chamamos de pré-posicionamento inteligente. Além disso, o programa Fulfillment by Amazon, o FBA, dá à empresa visibilidade sobre estoques de milhares de vendedores independentes que operam na plataforma. Isso amplia o campo de visão da Amazon sobre a oferta disponível, permitindo respostas mais rápidas e variações de demanda. Esse modelo tem limites também, como qualquer outro modelo, Mas mesmo a Amazon tem seus limites. Durante a pandemia de Covid-19, a empresa enfrentou rupturas severas em categorias como produtos de higiene, alimentos não perecíveis e equipamentos de home office.
Os algoritmos foram treinados em padrões históricos de demanda, e a pandemia criou um padrão absolutamente inédito, para o qual não havia dados históricos relevantes. O efeito chicote se manifestou mesmo dentro do ecossistema mais tecnologicamente avançado do varejo global. A lição é dupla. Tecnologia e dados são poderosos, aliados na mitigação do efeito chicote em condições normais. Mas choques sistêmicos de grande magnitude podem superar qualquer modelo preditivo. A combinação de tecnologia com estoques estratégicos de segurança e a capacidade de resposta ágil é mais robusta do que confiar exclusivamente nos algoritmos. O próximo caso é a indústria farmacêutica de Covid-19, na Covid-19, né? O mecanismo do pânico. Em março de 2020, o mundo inteiro viu acontecer em tempo real um dos maiores casos do efeito chicote na história. Quando os primeiros lockdowns foram anunciados, o comportamento do consumidor final mudou de forma abrupta. Mas a ampliação ao longo da cadeia de suprimentos foi ainda mais extrema. Peso no álcool em gel. A demanda real do consumidor aumentou, mas governos, hospitais, distribuidores e varejistas, com medo da escassez, multiplicaram seus pedidos por 10, 20 vezes o necessário. Os fabricantes, sem saber quanto a demanda era real e quanto era especulativa, tentaram expandir a produção o mais rápido possível. No Brasil, o preço de um frasco de álcool gel chegou a ser 10 vezes maior do que antes da pandemia, resultado direto no colapso da previsibilidade na cadeia. O colapso do jogo de relacionamento. O mecanismo do jogo de relacionamento funcionou em escala global. Distribuidores sabiam que receberiam apenas uma fração do que pedissem, então inflaram os pedidos. Fabricantes, vendo a demanda aparente explodir, investiram em novas capacidades produtivas. Quando os estoques de emergência foram constituídos e o consumo real se normalizou, os pedidos colapsaram, e muitos fabricantes ficaram com excesso de capacidade instalada e estoques obsoletos. Na Malásia, fabricantes de luvas cirúrgicas receberam pedidos equivalentes a décadas de consumo, e depois viram os contratos serem cancelados em massa. Análise crítica. O que a pandemia revelou é a ausência de coordenação global na gestão de estoques de saúde pública. É uma falha sistêmica, não apenas empresarial. Iniciativas como a COVAX, a plataforma de distribuição de vacinas coordenadas pela OMS, foram tentativas de criar visibilidade e coordenação em escala internacional. Elas foram imperfeitas, mas representam o tipo de solução estrutural que o efeito chicote em escala global exige: informação centralizada, alocação por demanda real e governança supranacional. Proposição de soluções gerenciais. Com base nesses 4 casos analisados, chegamos a 5 propostas gerenciais que qualquer organização pode implementar para reduzir o efeito chicote em sua cadeia de suprimentos. Primeiro, é criar uma plataforma de visibilidade colaborativa, um sistema que permita o compartilhamento em tempo real de dados de demanda, estoques e capacidade entre todos os elos da cadeia, como o caso do Walmart e P&G demonstrou. Isso só funciona com acordos formais do governo e uma cultura de confiança mútua entre parceiros. Na proposta 2, é substituir contratos puramente transacionais por acordos de longo prazo que incluam cláusulas de compartilhamento de informação e mecanismos de alocação, baseados em histórico de vendas. Não em pedidos recentes, isso elimina o incentivo ao jogo da racionamento que ampliou os casos na cadeia de EPIs durante a pandemia. Terceira proposta. A terceira proposta é revisar as políticas comerciais para reduzir promoções que incentivam forward buying especulativo, o modelo EDLP, Everyday Low Prices, do Walmart, mostrou que preços estáveis e previsões produzem demandas mais estáveis e previsíveis por toda a cadeia. Capacidade analítica em previsão de demanda. A quarta proposta é investir no desenvolvimento de capacidade analítica da equipe de planejamento, incluindo formação de métodos avançados de previsão, como modelos de machine learning e ferramentas de demanda sensing, que capturam sinais de demanda em tempo real antes que elas formem pedidos. E a quinta proposta é criar um programa estruturado de desenvolvimento de fornecedores-chave, fornecedores mais inteligentes e integrados tecnologicamente com lead times menores e flexibilidade produtiva. São parceiros mais confiáveis e que contribuem para a estabilidade de toda a cadeia, como a crise da Toyota, como semicondutores, demonstrou o elo mais fraco, determina a resiliência de toda a cadeia. Considerações finais. Esses 4 casos mostram que o efeito chicote não é algo exclusivo de grandes corporações e que a pandemia fez esse efeito chicote operar em grande escala, mudando a rotina e as operações de grandes empresas. A boa notícia é que as ferramentas para mitigar esse efeito estão aí, basta querer implementá-los de forma sistêmica e sustentada. Obrigado pela atenção.